O Comitê de Política Monetária, que é o Copom do Banco Central, reduziu a taxa básica de juros, a Selic, em meio ponto percentual para 12,25%. Foi o terceiro corte seguido, levando a taxa ao menor nível em 1 ano e meio. A decisão foi unânime. Os integrantes do comitê prevêem ainda redução da mesma magnitude na próxima reunião, a última do ano, marcada para 12 e 13 de dezembro. Sobre essa questão, nós conversamos agora com a Marilane Teixeira, que é economista, professora pesquisadora do CESIT Unicamp, a Universidade de Campinas, aqui do estado de São Paulo. Professora Marilane Teixeira, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Ok, muito bem. Obrigada, Cosmo. Obrigada, Ana. Um prazer também estar aqui novamente com vocês. Professora, a gente ao longo do ano, em alguns casos, a gente entrevistou a senhora aqui no Revista Brasil TVT e a gente falava muito sobre essa questão da taxa básica de juros, que estava em patamares altíssimos, e ela começa, depois de muita insistência, de briga, sindicatos, movimentos sociais e integrantes do governo, começa a sinalizar queda, né? Estamos aí atualmente em 12,25% ao ano, tendência é que ela continue baixando. Mas eu queria ouvir da senhora os impactos que é ter uma Selic nesse nível e sinalizando se ela continua baixando ou não. O que isso representa para a nossa economia, por exemplo? Não, tem um impacto tremendo. Inclusive, eu acho que essa é a grande aposta do governo, né? Nós precisamos recuperar a atividade econômica, o dinamismo econômico, para compensar todas as perdas que se teve nos últimos anos. E o Brasil é um país em que, vamos dizer, a participação do consumo, né, das famílias, tem um peso muito grande no PIB. É diferente de alguns grandes países, por exemplo, que são notadamente reconhecidos como grandes exportadores e que, às vezes, o mercado interno ele tem impacto, mas não tem impacto decisivo. Não é o nosso caso. Mais de 70% de tudo que nós produzimos neste país ele é consumido internamente. E, obviamente, para retomar a atividade econômica, a capacidade de consumo, a gente depende de um fator fundamental, que é o acesso a crédito. Mas não é só acesso a crédito, é crédito barato, com taxas de juros baixas que sejam compatíveis, inclusive, com o poder aquisitivo das pessoas e também com a própria capacidade das empresas de arcar com taxas de juros razoáveis para que elas possam investir nos seus negócios. Então, redução da taxa de juros ela é fundamental. Se a gente olhar, por exemplo, hoje foi divulgados os dados do IPCA e do NPC, né, para o mês de outubro, e o acumulado do NPC chegou a 4,14. É um acumulado, vamos dizer, baixo, se a gente comparar com a trajetória ascendente de inflação dos últimos 2 anos, né? Então, quando eu falo uma taxa Selic de 12,25 e um INPC de 4,14, eu estou dizendo que quem investe no sistema ainda está ganhando quase 8%, né, de juros reais. E é um número muito alto, o maior do mundo, é quase que um paraíso, né, para os investidores e para os aplicadores financeiros. Então, está na hora dessa taxa cair ainda mais, porque a retomada da nossa atividade econômica com força depende de uma taxa de juros baixa para que possa ser de fato acessível tanto para as empresas quanto para a classe trabalhadora e para a sociedade de uma forma geral. E, professora, aproveitando que tramita na Câmara, Senado, a reforma tributária, uma reforma que vem sido comentada, falada, solicitada há mais de 30 anos. E agora, de fato, ela começa a tramitar idas e vindas, modificações, votação em parcela, enfim, questões políticas à parte.
qual é a perspectiva dessa mudança tributária para o nosso país, para a vida da classe trabalhadora? É muito difícil, né, a gente conseguir falar da reforma tributária de forma acessível, que as pessoas, né, que as pessoas que não estão acompanhando cotidianamente possam perceber e entender qual é o impacto disso na vida delas, né? A primeira coisa que eu acho que é importante identificar é que essa reforma tributária vai ter uma transição de 50 anos. Então, provavelmente boa parte da nossa geração não vai nem chegar, né? Digamos lá na sua finalização, e a geração que vai mais acompanhar e ser impactada por isso, sequer nasceu, né? Então, agora, a reforma tributária, ela era absolutamente necessária, nós não temos dúvida nenhuma. Agora, não podemos depositar nela vamos dizer, o milagre da saída para os problemas, para os grandes entraves da economia brasileira, né? A gente sabe muito bem que era importante corrigir distorções em relação à tributação, de maneira mais equânime, inclusive, para poder assegurar que estados e municípios mais pobres possam ter capacidade, né, de poder fazer política e ter acesso a recursos. Então, a reforma tributária ela é importante nesse sentido. Ela sinaliza vamos dizer, um contexto de maior compromisso com mudanças importantes e correção de distorções, inclusive para as empresas e para setores econômicos que vinham sendo muito mais penalizados pelo excesso de carga tributária, principalmente a indústria, né, que é chave para nós. A gente precisa ter uma indústria dinâmica, isso dá confiança, inclusive, para os setores, para as corporações, para pensar planejamento e investimento, e inclusive a possibilidade de investimentos externos, né, que mostra que o país está caminhando. Agora, claro que não dá para depositar todas as nossas moedas, né, na reforma tributária. É um conjunto de medidas, a gente tem uma reforma também do ponto de vista dos tributos aí para frente, muito importante, que é sobre a renda, que para nós ela é fundamental. Nós precisamos reduzir a carga de impostos paga pelos assalariados e ampliar a responsabilidade dos ricos, né, e das grandes fortunas com o pagamento de impostos. Ninguém é contra que eles ganhem dinheiro, agora eles têm que pagar por isso, né? Não dá para ganhar dinheiro com o sistema financeiro, com a aplicação na Bolsa de Valores, com a compra de imóveis, com a especulação imobiliária, e não pagar por isso. Isso não existe em lugar nenhum do mundo, e a gente tem que enfrentar isso. E acho que nós precisamos fazer caixa, a gente precisa aumentar a capacidade do Estado para poder fazer política pública, política social, que é fundamental para a gente enfrentar os problemas reais da economia. Eu acho que a gente está caminhando no sentido de ir realmente caminhando... É o caminho certo, né? A gente está trilhando uma trajetória que está tentando enfrentar vários problemas ao mesmo tempo. O entrave financeiro, a questão da taxa de juros, inflação, a questão tributária. Então, nós estamos mexendo nos principais elementos estruturantes que desafiam a economia brasileira a retomar um clima de crescimento. A gente tem que destravar o crédito. Tem dúvida nenhuma. O crédito é um aspecto fundamental. Se as pessoas vão se endividar, elas precisam ter segurança pessoal das suas famílias, assim como as empresas, de que o que eu vou pagar de juros lá na frente é compatível com a minha capacidade de fazer frente a esse endividamento.
eu vou assumir vou trocar a geladeira, vou comprar um automóvel novo, vou trocar o automóvel, enfim, eu vou comprar um computador, mas eu sei que o que eu vou pagar de juros por essa aquisição é compatível com o meu orçamento, com a minha renda. Então, a gente tem que melhorar a renda e tem que melhorar a capacidade de acesso de crédito. Eu acho que a grande aposta da economia brasileira é estimular o mercado de consumo. Se a gente estimula o mercado de consumo, a gente impacta no conjunto da economia, porque as pessoas passam a consumir mais, a gente amplia a capacidade de produção e amplia os investimentos, e é uma roda, né? É uma coisa, parece que complexa, mas ela é simples, né? Ela é simples de ser explicada. Exatamente, é um círculo virtuoso, é um círculo positivo. E, professora, e por falar nisso em crescimento, no começo do governo do presidente Lula, havia uma especulação muito grande de quanto é a capacidade do país, de quanto o nosso produto interno bruto, a nossa economia iria crescer. Inclusive, já tem sinalização do próprio mercado, Fundo Monetário Internacional, de positividade no crescimento da economia brasileira. Queria te ouvir sobre essas análises, essas perspectivas, mas, por gentileza, nós temos 2 minutinhos, professora. Bem rapidinho. Não, então tá. Claro, claro. Não, eu também, eu compartilho com esse sentimento positivo. Acho que tem vários indicadores, além do próprio... Um dos indicadores fundamentais para nós, que somos da classe trabalhadora, e queremos que as pessoas enxerguem como é que isso se coloca no dia a dia delas, é as taxas de desemprego e a redução de desemprego. Tivemos uma redução de desemprego muito significativa no último ano. Nós estamos acumulando já neste ano, até setembro, quase 1.600.000 postos de trabalho que foram gerados no setor formal. Então, isso não é pouco, só no mês de setembro foram mais de 211.000 postos de trabalho, praticamente o mesmo número dos meses anteriores, né? Então, nós estamos mantendo uma taxa de crescimento sustentável, e é isso que dá dinamismo, isso que dá esse efeito positivo, né? Entre a sociedade, a população, o próprio governo e, obviamente, as instituições públicas, instituições internacionais que apostam no crescimento da economia e no crescimento do Brasil. Maravilha! Conversamos com Marilane Teixeira, que é economista e professora pesquisadora do CESIT Unicamp, e falou conosco sobre esse contexto, esse cenário da atual economia do nosso país, e aí umas boas perspectivas, né, professora? Muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigada a você, Ana, obrigada, Cosmo, por mais uma oportunidade, um abraço grande a vocês e um ótimo programa. Abraço. Abraço.